Senhor presidente, nobres colegas aqui presentes, a você que nos acompanha. Hoje eu venho falar sobre um tema aqui da cidade de Caxias do Sul, que é um tema que eu estou abordando diuturnamente para tentar melhorar. Não somente apontar as críticas, mas apontando as críticas que nós melhoramos. Venho falar especificadamente a respeito sobre o trânsito na perimetral. Sexta-feira, eu fiz um percurso dos 12 quilômetros da perimetral. Um percurso de 12 quilômetros deveria ser a uma média de 60 quilômetros por hora, cerca de 12 minutos. No entanto, na sexta-feira, ali às 4 da tarde, que é sem trânsito nesse momento, eu demorei 21 minutos para realizar esse percurso, sem trânsito. Aí postei esse vídeo nas redes sociais, diversos seguidores falaram para mim, faz esse percurso no horário de pico, por volta de 5h30, 18 horas. Ok, no dia de ontem, fui lá, me disponibilizei para fazer esse percurso, única e exclusivamente para verificar quanto tempo eu levo para fazer todo esse translado, esse trajeto, lá da rotatória da São Leopoldo, indo pela perimetral, sul e norte, chegando até a BR-116. Senhoras e senhores, eu demorei aproximadamente 37 minutos para fazer esse percurso. Ou seja, meus amigos, são 16 minutos a mais que eu demorei no momento sem trânsito. Olha quanto tempo da sua vida que você dedica ao trânsito. Aqui nós estamos falando também de saúde mental. Essas pessoas expostas, cansadas do trabalho, todo dia ficam horas e horas paradas no trânsito. E por que isso acontece? Por causa dos semáforos. Nós temos na perimetral. Qual é o conceito de uma perimetral? Se forem olhar nos cadernos de engenharia, é uma estrada para ter um fluxo contínuo, justamente para retirar os veículos da área central. E, como o seu nome já diz, ela está no perímetro da cidade, ela circunda o município. Então aqui eu fiz alguns apontamentos são cerca de 15 semáforos que nós temos ao longo dos 12 quilômetros perimetral. 15 semáforos. Destes, imediatamente poderiam ser tirados 3, que é ali a rua Antoninho Darcy Campagnolo, rua Augusto Adamati e rua das Gardências. Estes semáforos, eles bloqueiam o fluxo de cerca de 50 veículos, cada vez que fecha, para atravessar 3. Sendo que próximo dali já existe uma rotatória. Ou seja, nós reduzimos o fluxo de 50 veículos, isso em cada semáforo, então são 100, para 3 atravessarem a faixa. Ou seja, isso não é lógico. Estes 3 devem ir até a próxima rotatória. Meus amigos, nós temos que olhar para o trânsito da nossa cidade. A segunda maior cidade do estado não pode ficar da forma que está. Eu preciso que nós tenhamos o devido cuidado e melhorar o nosso trânsito. E aqui eu só não trago as críticas. Já apresentei alguns projetos. Vou apresentar algumas oportunidades de melhoria. Caberá à Secretaria de Trânsito implementar ou não. Mas eu sou uma pessoa paciente. Se a Secretaria não quiser implementar, não tem problema. Ela tem o direito dela de não implementar. Mas eu também tenho o meu direito de apresentar uma oportunidade de melhoria que seja realmente factível e que a Secretaria de Trânsito não implemente porque realmente não quer. Apresentei já algumas oportunidades de melhoria e a resposta que eu tive é a seguinte: se nós
não permitirmos essa conversão à direita, o motorista vai ter que andar 200 metros a mais. É óbvio que vai ter que andar 200 metros a mais. Mas, para concluir, senhor presidente, mas estes 200 metros a mais, em tempo, é mais rápido do que ficar aguardando 2 minutos de semáforo. Quando você faz uma mudança no trânsito, com certeza alguém vai ter que andar um pouco a mais, mas vai beneficiar o todo. Não tem como você fazer uma melhoria e que todo mundo não se mude do jeito que está. Uma coisa ou outra pontual vai ser mudada, mas vai melhorar para a maioria da população. Muito obrigado, presidente. Era isso. Obrigado, vereador.